Olá, hoje estou aqui para falar da Ruína de Len. Estou lançando oficialmente hoje. O livro já está pré-venda já faz um mês e hoje estamos lançando ele oficialmente, né? Se ainda não está lá a nova capa, daqui a pouquinho vai estar. E o arquivo ele por enquanto não tem físico, não é um livro físico, ele é só digital. O arquivo tem 226 páginas e 226 páginas e 214. Não, 514 kbytes, eu acho. Ele está vendo na Amazon, tá? Quanto à capa da Ruína de Len, foi uma escolha bem natural. Eu não quis colocar assim, ó. Tipo, todo mundo gosta de dragões, né? Uma capa dá um impacto. Mas eu não quis inventar cena ou coisa assim que não tenha no livro. Então, eu escolhi uma cena do livro e pedi pro Tom, né? Dei bastante trabalho pra ele, pra gente montar os personagens ali e tudo. Mas ficou muito legal, cara. É fera. Né? A capa eu acho que ficou muito bonita. Né? Agora durante esse mês aí eu mantive essa capa temporária que eu criei. Mas agora já estamos entrando já a capa oficial. Tá? Espero que gostem. Né? Vamos ver aí, dê opiniões do que acharam. A escolha do título também foi algo bem natural também. Porque a Ruína de Len é justamente o nome a forma que nomearam o artefato do qual esse grupo está buscando, o qual esse grupo busca, né? Ele é um artefato que, sem dar muitos spoilers, é considerado o mais importante para a Ordem Vermelha, que é a Ordem dos Dragões Vermelhos que serve além. Daí já tira uma base sobre esse artefato. No livro é melhor explicado. Eu não considero que Ruína de Len seja um livro pesado. Ele tem algumas coisinhas lá, um pouco de violência e outras coisas. Mas eu não acho que seja muito pesado. Tá? Ele também não é nenhum livro no estilo dos filmes da Disney, da Pixar, né? Que é uma coisa infantil e que todo mundo é legal. Não. Ali, a Ruína de Len se passa numa região bem tóxica, bem hostil. E as pessoas que ali vivem têm, para sobreviver, né, têm uns comportamentos muito semelhantes a isso. Eu considero que é uma pegada bem realista, né, em partes, assim, entre aspas. Porque as pessoas do cenário ali, do que aparece na história, elas estão acostumadas com aquele ambiente tóxico, né? Porque a Ruína de Len se passa no Império da Chama Eterna, basicamente em duas regiões. Basicamente não, nessas duas regiões. Na Terra das Cinzas e nas Terras Incandescentes. Né? Ainda que a Terra das Cinzas não seja uma terra de dragões, é entre regiões onde os dragões controlam. Né? Eu diria que a Ruína de Len é uma fantasia distópica, ou uma distopia fantástica, uma aventura fantástica. Você decide aí o que achar que é. Como categorizar. Né? Eu, na hora que eu escrevo, eu não penso sobre isso. E basicamente a história da Ruína de Len é sobre um grupo de pessoas, né? Tem esses quatro personagens aí que se unem em busca da Ruína de Len. Aí o que acontece, ó? Tipo, eles conectam seus caminhos, digamos. Eu gosto de dizer assim, um caminho de vingança, um caminho de ganância, um caminho de poder e um caminho de esperança, né? Mas a história da Rindelin é uma fantasia, mas ela tem elementos tanto de aventura quanto também eu gosto de considerar que não é só uma história em busca de poder, mas também uma história de amor. E o negócio é que esses caminhos eles acabam entrando em conflito ao longo da história, porque é meio que não tem como todos realizarem seus objetivos sem entrar em choque com o objetivo dos outros. Aí já dá uma questão que vocês vão ver quando forem lerem o livro. E tem, é claro, um encontro com o dragão, né? Que dá pra ver na capa.
O livro ele está na Amazon, então vocês pode achar lá, procura A Ruína de Lane ou procura pelo meu nome, Enilmar O.M, que vão achar. Tá? Também vou colocar um link aí na descrição. Eu escrevi A Ruína de Lane sem grandes pretensões. No caso, eu tenho uma... Quem me conhece sabe que eu tenho uma necessidade visceral de escrever, de criar, né? Criar mundos, personagens, histórias, tramas, plots, subplots e etc. Né? Eu sempre escrevo, sempre estou criando, né? E por muito tempo o RPG foi tipo uma válvula de escape para isso, mas eu sempre escrevi, tinha sites onde eu publicava, cheguei a publicar algo no Wattpad também, e agora estamos nessa aventura aí para profissionalizar a coisa, né? E espero um dia, né? Tenho certeza que se perseverar aí eu vou conseguir. Eu espero um dia poder viver da escrita, né? Não acho que A Ruína de Lane vai ser uma obra-prima que vai me tornar o grande escritor, né? Alguém consiga viver só da escrita, mas é um primeiro passo, é um começo e vamos em frente, né? Queria dizer também que ainda que não tenha as minhas histórias não tenham exatamente conexão com RPG, o RPG ele ajudou muito. Por quê? Porque ao mestrar RPG, criar os personagens, cenários, história, né, geografias, todo o ambiente para os jogos de RPG naqueles cenários, os cenários ficaram muito preparados, assim, ficaram muito completos. E eles ficando completo, para mim criar histórias ali naqueles mundos, naqueles universos, fica muito mais fácil, né? E eu ainda, ao criar a história ali, eu escrever, eu adiciono mais alguma coisinha e tal, eu complemento, eu arrumo uma coisa ou outra. Mas é muito menos trabalhoso do que criar um universo fantástico do nada. Tipo, aqueles universos, né, eles já existem. Eles foram criados, né, previamente. Então é mais fácil eu colocar uma história ali, né, onde já estou familiar, do que e tenho elementos ali para usar, do que inventar tudo do zero, né? Não que inventar do zero seja problema, às vezes acontece, às vezes eu invento novos cenários, coisas, novos universos para criar uma história. A Ruína de Lane, particularmente, ela já tem um cenário que é muito mais amplo do que o Império da Chama Eterna. A Chama Eterna é, sei lá, 1% eu não diria, mas vamos dizer que é 5%, né, no máximo, de toda a Narim, que é o cenário maior ali. Então, basicamente, a Ruína de Lane é o primeiro de muitas, né? A primeira história em oficial que estou publicando, né? Está sendo lançado junto, praticamente, com outros 3 livros, né? Que é um conto e 2 novelas, né? Só que esses aí eu não tenho pretensão alguma, eles estão lá porque foi escrito e vamos colocar lá para quem quiser ler, né? Alguém que goste dos estilos pode, né, pode comprar lá para adquirir, ou pode ler até gratuito temporariamente. Eu vou disponibilizar gratuito no meu site. A Ruína de Lane, inclusive, não estará gratuita no site, mas vai ficar lá tipo as primeiras 40 páginas. Que aí vai que tem a dúvida, será que eu vou gostar da escrita dele? Será que a história é interessante? Vai ter 40 páginas lá, pode dar uma lida. E se quiser ver a continuação da história, aí dá para adquirir o livro lá na Amazon. Ali. Eu não tenho uma referência de mentores, uma referência de alguém assim, que fale, aquele escritor é o que molda a minha escolha de. Não. Eu acho que uma coisa que eu faço é adquirir muitos conhecimentos diversos, né? Eu sempre peguei e li de tudo. Meus pais professores tinham estante cheio de livro, eu lia tudo, lia história, lia geografia, lia os livros mais literários, né? E tudo me interessava muito. Talvez até por ler tanto livro de história, de biologia e coisas assim, geografia, eu peguei muito esse tato assim para a criação de mundos, né?
A minha esposa até diz pra mim que eu deveria seguir tipo, virar um antropólogo, alguma coisa do gênero. De tanto que eu estudo a questão do comportamento humano, né, como sociedade, tudo, e até como indivíduo, né, podia também ter ido para área de psicologia, talvez. Mas minha área mesmo é a área da escrita. Eu gosto de ter essa base para meus personagens, mas eu os crio para ir, né. Minha área mesmo é a área da escrita. Eu gosto de ter essa base para meus personagens, mas eu os crio para ir, né. Então, mas eu acho que a minha referência mesmo é que eu pego todas as referências e tiro alguma coisa dali. Não saberia indicar, tipo, o Rupert, quem te inspirou para fazer? Eu não inspirei ninguém e não inspirei em nada. O Rupert, ele é o Rupert, entendeu? Uma coisa que eu brinco é que eu pego todas as referências, tudo que eu vejo, tudo que eu converso, tudo que eu penso, né? Tudo que eu assisto, tudo que eu leio, e coloco tudo no mesmo liquidificador. E aí quando eu ver, né, sai pronto, né? Aí depois só colocar no forno lá e cozinhar a ideia e deu, tá pronta. Só que não é, não tem como apontar tipo, isso aqui é dessa referência. Não, é impossível para mim ver isso aí, porque os personagens, por exemplo, eles são os personagens, eles têm as personalidades próprias deles, né? Que eu me lembro o Tarantino que diz que para cada personagem, para cada pessoa, pessoas reais mesmo, né? Existe umas 3 ou 4 reações possíveis para cada situação. E eu acho que os personagens são assim também, né? Eles têm uma tendência maior para tomar determinadas atitudes, né? Reagir de tal forma, mas tem outras reações que é possível, mas não vai sair de umas 3, 4 reações por personagem, né? Por pessoa, para relação a como vão agir em determinadas situações. Então, eu acho que os meus personagens eles são bem verossímil, né? Eles é bem fácil de acreditar neles porque eles são muito leais às suas personalidades, à sua história, às suas vivências, às suas experiências, né? Eu não decido por eles, né? Tem autores, eu sei que é muito comum que os autores decidam para os personagens, que os autores busquem uma solução, uma resposta para aquele personagem. Como é que ele vai se safar dessa? O que eu posso fazer aqui para ele escapar? Eu não penso assim. Eu coloco lá, inclusive eu não mantenho uma proteção sobre eles, não sobre eles, né? Eu tento manter como referência dos RPGs, né? Eu tento manter sempre o fator aleatório. Então é possível até mesmo que algum personagem meio protagonista venha a morrer, por exemplo, ou a sofrer alguma coisa que seja irremediável. Eles não têm uma camada protetora sobre eles, né? Eles não tem lá a mão do mestre em cima falando, vou te defender, né? Eu não faço isso nem no RPG e também não faço com os personagens das histórias que eu escrevo. Por muito tempo eu restringia as minhas histórias, apesar de eu publicar e tudo, né, na internet, mas eu restringi muito ao meu grupo de conhecidos, né, o pessoal mais próximo. Eu sei que tem muita gente que eu nunca, não faço ideia de quem seja que leu alguma coisa que eu escrevi, né, principalmente que eu coloquei na internet. Porém, eu não tenho contato com essas pessoas, não faço nem ideia. E mesmo meu grupo de amigos assim, nem todos são adeptos da leitura. Poucos se dispuseram a ler alguma coisa que eu escrevi, né? Então eu tive pouco feedback nisso aí. Porém depois eu vou comentar da questão dos leitores beta e tal, que deu uma resposta bem positiva, assim como a leitura crítica. Foi bem legal, foi bem bom pra me dar um pouco mais de certeza assim, em relação a publicar. Porque a gente fica, mas será que não é muito ruim, né? Porque pra mim eu vou seguir escrevendo de qualquer jeito, né? A dúvida é se compartilho com o mundo ou não. E depois de um problema que aconteceu no meu computador, e uma hora dá problema no computador, eu perco tudo e fica por isso mesmo, ninguém conhece, né? Então poderia ser egoísmo meu manter ali até um dia perder ou me esquecer completamente, né? As coisas que eu escrevo. E
eu acho que de qualquer forma isso aí teria que ver o mundo. Claro que ao colocar um preço lá, colocar a venda na Amazon, eu coloco um preço sobre o valor do material. Tem amigo meu que diz que eu tinha que colocar um valor muito mais alto, mas eu quero deixar bem acessível para as pessoas lerem, entendeu? E até colocaria de graça, mas se eu colocar tudo de graça, não vou estar colaborando com o meu plano de um dia poder viver da escrita. E ao vender o livro, esse aí começa com a Ruína de Lenin, com esses livros, né? Eu estou abrindo caminho para um dia eu poder realmente viver da escrita. E ter mais tempo para escrever, né? Só de poder vender, assim, né? Vamos ver como é que vai sair as vendas. Mas as vendas me incentiva a gastar mais tempo nisso, a investir mais tempo nisso. Meu tempo é bem escasso, tanto que agora aqui estamos de madrugada, tá aparecendo o sol e eu estou gravando aqui, né? Porque até não teria tempo para fazer ao vivo, né? Mas depois a gente vai conversar aí. Eu pretendo fazer ainda uma live ao vivo, mais curtinha, mais rápida, porque realmente eu não tenho muito tempo. E eu acredito também que o fato das minhas histórias, os personagens, sempre é assim, muito divertido e entreter muito o pessoal que jogava comigo e tal. Eles também vão servir, pelo menos, né? Isso pode servir, as histórias podem servir para a pessoa pensar sobre, para quem lê, né? É, 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 ter atenção chamada para algum assunto, para alguma questão, fazer pensar alguma coisa, talvez alguém se identifique com algum personagem, talvez não, talvez com a história em si, ou com os dilemas daqueles personagens, né? Ou talvez com o subtexto de toda a história. Mas pelo menos, né, eu não tenho grandes pretensões nesse quesito, pelo menos eu tenho certeza que serve como entretenimento. Para quem gosta de ler, gosta de fantasia, Ruína de Lenin tá aí para isso. Então a minha intenção com o livro é justamente não apenas com esse livro, né, ou com esses livros, mas com a escrita em si, é que um dia eu possa viver da escrita. Atualmente eu já vivo da escrita, já que eu sempre trabalhei com publicidade e marketing, né? Aí era tanto escrita quanto a parte gráfica. Mas a Ruína de Lenin parte de uma premissa muito simples. É um grupo de aventureiros que se reúne e sai atrás de um artefato. Do artefato mágico lá, que é muito desejado não, mas é muito importante para a Ordem dos Sacerdotes Vermelhos, que servem aos dragões vermelhos e adoram Além e seus filhos. Ao fundo disso tem a busca de cada um dos personagens, né? Como eu falei, são vários caminhos que se entrelaçam e entram em conflito. Né? É um caminho de vingança, um caminho de ganância, um de poder, né, em busca pelo poder, e um de esperança. Para falar sobre os personagens, eu tenho que primeiro falar um pouquinho sobre o mundo, sobre Narin. Acontece que Narin está na sua quarta era. Eu não vou entrar em detalhes sobre as eras anteriores, nem sobre a criação do mundo, nem sobre Deus, nem sobre outros povos. Entendeu? Mas são vários. Só os povos humanos são 17. Que me recordo, são 17. E os dragões, digamos que é o povo dos dragões. Tem os dragões e tem o povo dos dragões. O povo dos dragões é um dos povos mortais que tem. Né? E é eles que a gente vê na história. Característica, né? Serem mais ruivos e tal. Um povo foi criado do poder. Mas voltando para Narim, para a questão do mundo, eles estão na quarta era. Aconteceu e ainda está acontecendo mas não tão intensamente agora, é a busca pelos orbes, né? Que chegou a ser chamada a Guerra dos Orbes. E acontece que nesse conflito teve um deus que conseguiu colocar as mãos, a primeira divindade conseguiu colocar as mãos no orbe. E a deusa do medo, ela pegou a orbe do medo.
Então aí já viu o desastre da coisa, né? Ao fazer isso, ela meio que cobriu todo mundo com uma aura de temor, né? Os deuses se afastaram, impérios se fragmentaram, e apesar de estar tudo meio tomado pelo medo, eu digo que é o melhor momento para as aventuras. O momento que é mais necessário que existam aventureiros corajosos. Então, por isso achei bem lógico que o primeiro, né, que eu escrevi ali, fosse o Rupert. Porque o Rupert, além de implacável, ele aparentemente não teme nada. É um temerário e não... ele é desprovido de medo. Desprovido de medo. Além dele, nós temos a Squiggle, que é uma sacerdotisa vermelha da Ordem dos Dragões, e que são criados, né, para viver e morrer em busca de poder. Essa é a filosofia deles. O terceiro membro do grupo é o Nuruk, que é o sobrevivente, o guia, o mateiro, que vai levar eles até onde está a ruína de Len. E ele é sem dúvida, ele é o mais nobre deles, né? E ele representa muito os anseios de um mundo melhor. Ele vê aquele mundo hostil e tóxico à volta e pensa que podia ser melhor para as pessoas, né? Em contraponto a ele, temos o Melon, o ladrão. Ele não apenas aceita aquele mundo tóxico, como se adapta a ele e é mais parte, se faz mais parte, ele não apenas sobrevivendo, mas colaborando com toda aquela toxicidade desse mundo. Acho válido também falar de Pergone. O Pergone ele é um taberneiro e ele se considera amigo de Rupert, ainda que isso não seja recíproco, né? E ele tem uma participação bem pequena. A história meio que anda muito em cima do grupo de aventureiros, já que é uma jornada. Mas o Pergone tem uma participaçãozinha, mas é importante porque ele meio que é responsável pela união do grupo. Tá? Ele tenta sempre ser útil às pessoas. Então aí vamos para os antagonistas. O principal antagonista, ele é alguém que foi criado do medo e vive pelo medo e para o medo. Mas ele não é o único antagonista da história. Temos outros, inclusive existe um tipo de doença que afeta principalmente ali a Terra das Cinzas, onde as pessoas estão, digamos, sucumbindo à sua selvageria, né? Quando lerem vão ver, já por início já dá pra ter uma noção disso aí. E é uma doença aí, uma coisa que não nem no livro tá, né? Poucos podem conseguir deduzir isso aí, mas um dos personagens já sofreu dessa doença, um do grupo dos aventureiros lá. Ele já teve esse problema. E além disso, tem outros antagonistas, como os guardiões lá, o guardião, né, que defende o artefato que estão atrás. Outras criaturas que são mais elementos do cenário, né, podem estar mais... O cenário, apesar de hostil e tóxico, ele não chega a ser um antagonista, né? Porque às vezes, assim como a natureza, às vezes está pro teu lado e às vezes vai estar contra ti, né? E temos também no antagonismo aí um dragãozinho, que é o que aparece na capa. O meu processo de escrita ele é muito simples. Eu tenho as ideias e vou escrevendo. Mais simples que isso é impossível. Mais simples que isso é impossível, né? Pode parecer aleatório, mas eu visualizo as cenas, eu até mexo que é uma coisa meio mediúnica. Eu estou vivenciando aquilo ali na mente e transcrevendo para o papel ou digitando, né? Normalmente as peças se encaixam sozinha. Eu só tenho que escavar da mente ali
e trazer um pouco de luz a elas, assim, um pouco de ordem naquele caos que vem as ideias. Para mim escrever é meio que é tipo mesmo uma meditação, um tipo de transe assim, ó. A cada personagem que eu escrevo eu consigo me colocar assim no lugar daquele personagem e entender. É uma coisa que eu peguei inclusive da prática como mestre RPG. Eu entro no personagem, né? E tô ali. Eu consigo pensar pela mente dele, né? Entre aspas. Pensar pela mente dele e entender como ele reagiria àquelas situações onde ele tá, né? Eu consigo. Uma coisa que pouca gente sabe disso aí é que eu consigo tipo, sentir as emoções de cada personagem. E isso aí muda muito rápido. Tipo, se é uma cena de vários personagens, eu tô na mente de um, tô na mente do outro. É uma coisa meio mediúnica aí. Meio que um transe, assim, uma esquizofrenia. Mas que me ajuda muito a saber o que eles vão dizer, o que eles vão fazer, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Né? Isso aí é meio que o meu processo criativo. E tem tipo, como eu falei, né? Ele afeta também não só a questão do âmbito da racionalidade ou do pensamento, mas também da percepção emocional dos personagens. E de fatores aleatórios. Isso é uma coisa também que eu puxei dos RPGs e eu aplico nas histórias, porque eu acho muito importante. É claro, tem todo o processo de escrita, a gente pensa nos desafios, nas coisas que vai tornar a leitura interessante, né? A história interessante, a aventura. Só que também a imprevisibilidade eu acho que é muito importante nisso aí. Porque é aquela coisa que nem no caso, no meu caso, nem o autor sabe o que vai acontecer. Porque quando se planeja um desafio, ele assim, tu está pensando, isso aqui é bom porque explora tal característica de tal personagem. Isso aqui é para mostrar aquela característica ou aquele traço de personalidade. O fator aleatório, ele sai um pouco dessa caixa e a gente consegue ver a reação, né? Até eu consigo ver as reações dos personagens em relação àquela situação. É como tem um exercício de escrita criativa que se coloca assim, tipo, e se tal pessoa. Não, se teu personagem estivesse num elevador com, sei lá, Darth Vader, né? Uma coisa parecida. No fator aleatório ele traz isso aí pra trama mesmo. Uma imprevisibilidade, assim, como é que vai reagir numa situação tal? Né? Isso aí faz. É a parte que eu acabo racionalizando, né? Sobre o fator aleatório e também para os combates, né? Porque os combates, como todos os personagens têm ficha, inclusive eu acho que todos os personagens de história, principalmente de quadrinhos, tinham que ter ficha, porque senão vai ficar só pelos roteiristas, eles, né? Quem escreve vai ter umas soluções, né? Que não são muito lógicas assim. E eu tento sempre pregar um pouco isso aí, afirmar, né? Que tenha uma lógica por trás de tudo, né? Que não fique só no fator aleatório. E não fique só no fator aleatório e também não fique só na. Tipo, eu vou pensar aqui, aí o cara vai dar sorte lá e se safou. Não. Né? Ou deu sorte ou deu azar. Né? O personagem vai ter que lidar com isso aí. E né? Vamos ver o que acontece. E foi assim que eu escrevi a Ruína de Len e escrevo todas as minhas histórias. Tem todo um. Tem a parte mental, tem a parte emocional, tem a parte de racionalização. E tem os fatores aleatórios. É uma combinação. Eu acho que os personagens, a história, tudo se revelam conforme eles vão sendo escritos. Tipo, o meu entendimento do Rupert, agora, nesse momento, assim, ó. Vocês estão recebendo o primeiro livro, mas o Rupert tem. Rupert não, essa história aí, ela tem ela vai ter continuações, entendeu? Tudo independente. Já foi
alguma coisa já foi escrita, e tem outros que estão só no campo das ideias ainda. Mas a cada história, a cada capítulo, a cada parágrafo, os personagens vão se revelando mais e eu vou entendendo melhor eles. E isso aí tudo vai servindo para a continuidade da história, da aventura, do como eles vão agir, o que eles vão falar, o que eles vão pensar, o que eles vão sentir. A ideia da história sempre é uma intenção. É como eu vejo os personagens, a história como digamos, um artesão lá, quando ele vê um bloco de pedra. Ele olha aquele bloco e fala, eu tô vendo tal imagem aí, né? E aí ele vai esculpindo, vai tirando, mas a imagem vai se revelando, né? Vai saindo do campo da intenção, da imaginação e vai se revelando conforme é escrita, né? Vai sendo lapidada. Houve algumas vezes que eu tive que alterar alguma coisinha na história, mas tudo para fazer sentido, porque, né? Tinha coisa que sempre tem uma coisinha que a gente olha, tá, mas isso aqui não tá batendo muito, vamos arrumar, né? Tudo para entregar um melhor conteúdo para quem for adquirir aí um livro. E claro, para manter toda a coerência da história. Então o que muda para mim é a minha percepção em relação aos personagens. E eu acredito, isso acontece ao longo da história, conforme eu vou escrevendo, e eu acredito que isso também se aplique a quem lê. Quem estiver lendo, a cada parágrafo vai estar conhecendo melhor os personagens, vai estar entendendo melhor eles, o que eles buscam, quem eles são realmente. Eu acho que esse entendimento é uma coisa que vai tornando, conforme decorrer da história, os personagens cada vez de menos, vão se tornando menos planos e mais complexos, mais profundos e mais humanos. A, a parte mais difícil, eu acho, para mim, na produção, na criação da Ruína de Lane, foi o conseguir tempo para escrever. Quem me conhece aí sabe que eu passei mais de meia década aí só em função de hospitais, clínicas e tal. Então é muito difícil assim, de ter tempo, né? Até porque a gente tem que também dar um jeito de conseguir dinheiro. Como prestador de serviço na área de publicidade e marketing, até alguma coisa se consegue, só que é bem complicado. Aí pensa, ainda tem que conseguir tempo para escrever, né? Aí é difícil. Então o que acontece? Eu reduzi minhas horas de sono. Eu peguei e dormi menos, me acordei mais cedo, tipo agora que estamos de manhã bem cedo aqui, para ter alguns minutos para que eu pudesse escrever, entendeu? A ideia era me separar pelo menos meia hora, mas na prática normalmente acabava menos tempo que isso para escrever. Escrevi um pouco lá, dia, e assim foi. Assim foi sendo construída a Ruína de Lane, né? Parágrafo por parágrafo, né? Escrevendo. Ao longo do dia eu pensava sobre a história e tal, mas o tempo para escrever sempre foi o maior desafio. Assim. E é por isso também que eu falo muito essa questão, né? Eu tenho que comercializar isso aí, tem que trazer algum retorno, né? Para que eu possa viver de escrita. Mas antes de eu conseguir chegar nesse patamar, né, de viver de escrita, eu preciso ter um retorno que eu consiga justificar eu ter mais tempo investido para escrever. Então eu espero que gostem da leitura aí para, né, vocês podem ver lá, como eu falei, vai ter no site, vai ter o início da história, quem tiver dúvida. E já vai saber como eu escrevo, o estilo que eu, né, o estilo de escrito, o estilo dessa história, que é uma fantasia distópica. Eu escrevo vários estilos, né? Até pelos outros pelas outras histórias ali vai poder ver que eu não me prendo só escreve fantasia. Não, qualquer coisa. É que nem nos RPG também, mas sabe qualquer coisa. Então o livro ele já tá
na pré-venda aí, agora já vai pra venda. E tá na Amazon, né? Quem quiser me ajudar nisso aí pode comprar lá. O link vai estar aí na descrição, pelo site também vai ter link. E o tempo que eu levei, né? Agora falamos de tempo, vamos falar também do tempo que eu levei. Eu levei alguns meses para concluir a Ruína de Lane. No final achei que ficou meio curto, né? Ele tem 214 páginas. Mas acontece também que eu não coloco assim encheção de linguiça nem nada. Eu coloco só o que contribui com a história, com a trama, com os personagens, entendeu? Só que adiciona alguma coisa para quem tá lendo. Eu tento assim, ó, evitar ao máximo cenas maçantes. E claro, algumas cenas não é assim, tipo, às vezes tem gente que pode achar que um diálogo é maçante. Ah, eles só estão conversando, mas faz parte. Isso aí está colaborando com a trama. Cada frase, cada diálogo ali, ele tem uma importância. Até uma cena que parece aleatória, assim, a pessoa olha, mas isso aí podia ter cortado do livro. Tem relevância, lá mais pra frente vai ver, né? Tem coisa, inclusive, que nem nesse livro, mas talvez em livros futuros, vejo que tem alguma relevância. Tá? Mas tudo de alguma forma colabora para essa história, né? O que está ali está colaborando com ela, né? Mas tipo, não tem cenas desnecessárias. Tudo tá ali para ajudar, para tornar a história mais coesa, né? Coerente e divertida para quem estiver lendo. E de alguma forma cada cena está colaborando aí para revelar a trama e revelar os personagens. Agora vamos falar da revisão da leitura crítica e dos leitores betas. A revisão fui eu mesmo que tive que fazer, questões orçamentárias, mas eu achei que precisava realmente de uma leitura crítica, porque eu tinha poucas opiniões assim sobre a obra toda, né? Na verdade, eu não tinha opinião sobre a obra toda porque quem estava de leitor beta ainda não tinha chegado no final, então, né? Mas o feedback, assim, ó, a leitura crítica foi feita pela UP Assessoria e o feedback deles foi muito bom, assim, claro, sempre tem alguma coisinha que se pode melhorar, algumas partes ali não, eu tive, eu coloquei uma redundância ou não estava deixando muito claro, né, para quem desse. E aí isso aí eles me deram umas boas dicas ali que eu pude arrumar. Espero, né, ter conseguido arrumar tudo. E os leitores beta, assim, ó, tudo deram. Todo mundo que leu deu um bom feedback. Tem gente que não leu, né? Pediu, mas não leu. Tá? Até eu tenho que dar fazer um agradecimento ao Diego Teta e ao Michael, acho, Michael da Magistral Comics, que eles foram os leitores beta que mais me deram um feedback sobre a história. Tem gente que leu assim, mas dava um feedback meio simples, assim, não aprofundava muito sobre essa ou aquela questão da história. E é uma coisa que eu gosto de ouvir quando alguém lê uma história assim e pega e diz, mas tal personagem, tal coisa, fiquei pensando tal. Isso aí ajuda muito a que eu possa melhorar como escritor, né? E pra ver se eu tô acertando alguma coisa, tô acertando de tal jeito, tá legal. Isso aí eu vou seguir assim, né? E claro, né, se aparecer alguma coisa que é algum problema, felizmente não teve nenhum feedback que eu vi, isso aí ficou ruim. Mas acho que teve uma vez só, uma situação lá dos leitores beta, né? Que ficou uma coisa que eu falei, isso aí tá causando uma impressão um pouquinho errada sobre tal coisa, né? Assim como da leitura crítica me apontaram
me apontaram uma situação lá, tem um interlúdio lá da história, que talvez não estivesse ficando muito claro a quem se referia. Né? Aí eu tentei dar uma melhoradinha ali, espero que tenha ficado bom para quem for ler. Particularmente eu gostei dos resultados, do resultado final da Ruína de Len. O que eu não gostei é que eu levei 2 anos para da escrita à publicação agora, né? Mas faz parte, é um começo, né? Os próximos acho que vão ser um pouco mais rápido, né? Tem muito essa questão do tempo e da verba, né? A gente tem questões práticas da vida que exigem mais nossa atenção, né? Por mais que eu queira viver de escrita, isso aí ainda é um sonho, e enquanto não estiver vendendo livros e vendo que tem o pessoal realmente gostando, eu não posso levar ela tão a sério quanto eu gostaria. Mas os feedbacks me deram uma boa motivação aí para seguir escrevendo e publicando. Vamos ver como é que vai ser agora com o lançamento da Ruína de Len aí. Como é que vai ser o retorno financeiro, o retorno das opiniões do pessoal, né? Quem lê aí, se puder me marcar lá, comentar lá, né? Mandar um direct que seja ali, a gente pode conversar. A Ruína de Len é tipo um marco, assim, pra mim. Como um começo, né? Um marco inicial, assim, de eu tentando aí a carreira de escritor. Porque já publiquei coisas, como eu falei, em sites e tal, no Wattpad, mas nunca na ideia de uma coisa mais profissional. Na Amazon, tá? Não pode ter quem diga, não é tão profissional porque não é uma editora, né? Tu tá fazendo sozinho, independente. Mas estou me lançando no mercado. Isso aí já, para mim, já é profissionalismo suficiente, né? Como eu falei, eu não nutro grandes ambições. A minha ambição é um dia poder viver da escrita. Né? Se eu puder escrever minhas histórias lá, né? Ter tempo para isso, e ter tempo para a família, não ter que sacrificar tempo com a família para isso, tá tudo bem. Né? Tendo tempo com a família, com os amigos, fazer minhas coisas e escrever, tô feliz. Quanto a quem lê a Ruína de Len talvez tenha que lidar com muitas quebras de expectativa, né? É, teve feedbacks que eu recebi que num capítulo a pessoa, bah, que tal coisa, aí no outro, bah, isso aí, não sei, entendeu? Como um romance tem que ser, né? Ele é cheio de altos e baixos, então tem muitas quebras de expectativa, tem uns momentos que a pessoa vai se empolgando. Eu acho que ele funciona bem, que a história funciona bem e que os personagens eles me surpreenderam até por serem mais cativantes do que eu esperava que fossem para quem os lê. O pessoal acabou se apegando aos personagens. Os personagens eles conseguiram ser cativantes apesar dos problemas de cada um deles, e que alguns são bem sérios, assim, né? Mas conseguiu conquistar as pessoas, e a história se mostrou bem envolvente. Então eu acho que quem comprar aí não vai se arrepender. Quem chega ao final do livro, né, quem chegou e opinou e tal, acho que ficou com tipo um gosto amargo, mas também com um certo otimismo em relação ao futuro da história. Né? E claro, e um desejo de quero mais. Isso aí que é interessante. Então eu acho que foi bom, assim, porque quem leu ficou desejoso demais daqueles personagens, daquele cenário, de ler mais coisa. E isso aí é bom. Isso aí eu acho que é bom. E também terá a oportunidade de ler mais, porque a Ruína de Len, vamos revelar aqui para quem não sabe, a Ruína de Len ela terá continuação. Né? Os personagens que sobrevivem ali vão seguir em frente para o segundo livro, né, digamos. O primeiro livro ele é uma história fechada, então não tem problema. Ah, vou ter que ler toda uma trilogia, uma sextologia, um sei lá o que. Não, a Ruína de Len ela funciona sozinha. Mas aqueles personagens voltarão a aparecer em histórias futuras. Tá?
E inclusive a segunda aí agora já vou, né, lançando aqui a Ruína de Len, já vou olhando para próximo livro. Tá? Não vou revelar o nome ainda. Meu principal agradecimento é para meus leitores beta. Eles que realmente me ajudaram. O Diego e principalmente ali o Michael. O Michael. Eu tenho que perguntar para ele como é que é. Depois tu me diz aí. Ele colaborou muito para que eu conseguisse ver que eu tô no caminho correto aí nas escritas. O link para comprar o livro tá aí na descrição, vai estar no meu site também. E lembrando, né, que não apenas ao comprar um livro tu vai ter adquirido aí uma história legal, interessante aí para ler, né, um bom entretenimento, espero, e talvez algo que te faça pensar, depende, né, de cada um. Como também vai estar me ajudando aí nesse primeiro passo aí para viver um dia da escrita. E para que eu escreva mais coisas, né? É um incentivo. Eu ver lá que o livro está vendendo, que está tendo os feedback positivo. Quem comprar, opina lá também, dá um feedback lá na Amazon. Isso aí vai me ajudar a seguir em frente, seguir publicando. Porque escrever eu vou escrever de qualquer jeito. Né? Eu vou seguir criando, vou seguir escrevendo. A questão é se essas histórias vão ir à luz assim, do público é se isso aí estiver me trazendo algum retorno, se estiver dando um feedback bom, né? Isso aí que vai me motivar a seguir publicando. Escrever é outra coisa, escrever as histórias transbordam, digamos. Né? As histórias vão se materializando e tal, e elas acabam transbordando e eu tenho que escrever elas. Mas a publicação já é outra história. A publicação ela leva. Ela tem mais custos, né? E tanto de tempo quanto de dinheiro. E aí, pra eu poder dispor disso aí, tem que estar vendo que está agradando o pessoal, que tem um público para minhas histórias. Essa live aqui ela vai ficar gravada, então não tem como abrir assim para alguma pergunta, algum comentário de alguém. Se quiser comentar, comenta aí. Se quiser mandar uma pergunta, manda. Só que não vou responder ao vivo, né? Porém, eu devo fazer uma live daqui a 2 dias aí. Devo fazer uma live, não sei o horário, vai ser o horário que eu puder. Vou fazer uma live ali pelo Instagram, tá? Pelo underline Neomar, tá? Me acompanha lá. E se quiser conversar sobre a ruína de lenha ou qualquer coisa, aí é o momento ali, né? A ruína de lenha ali por causa da live, né? Vamos fazer a live especificamente sobre a ruína. E quem tiver alguma pergunta, alguma questão, quiser conversar comigo ali, aparece. Eu vou lembrar aqui que no site vai ter as 40 primeiras páginas, quem tiver em dúvida, né? Mas não precisa ter dúvida não, pode comprar direto lá que a história é boa. Mas quem não me conhece ali, vamos ver como é que ele escreve, como é que é a narrativa, como é que são os personagens, como é que apresenta o ambiente, né? Vai conseguir ver nessas 40 páginas aí. E aí gostando, tem o link ali, vai ter um link no site. Né? O link para Amazon ali vai estar no site, vai estar aqui na descrição também. O link do site também eu devo colocar aí. Tá? Então vai ter. No site vai ter bastante conteúdo, não só da parte de escrita, como também vai ter uma área ali específica. Tem, né? Uma área específica relacionada com RPG. Tá? Bom, eu vou fazer uma leitura aqui do prólogo. Quem quiser aí ouvir já vai ter uma noção. Eu lamento só que vai ser com a minha voz mesmo. Não é. Não tenho lá uma boa dicção nem nada, mas estamos aí, né? Prólogo. Ele já ouvira aquele som. O torturante ruído do estalar de ossos sendo triturados pela mastigação do grotesco lagarto. Nunca esqueceria aquela melodia odiosa. Na outra vez não era um lagarto, ou era. Recorda do terror que sentiu, do enjoo que eu teria feito colocar para fora qualquer coisa que tivesse comido, se tivesse tido a sorte de ter algo para comer naquele dia. Nesse, não há nada em seu estômago e sequer se sente enjoado. Mesmo o pânico que eu cometera daquela vez, agora era uma memória distante, e isso assustava ainda mais, já que sentia estar se acostumando com aquele som, e com os gritos desesperados que emitem aqueles que se percebem sendo devorados vivos por uma fera cruel. Sentia-se feliz pelos berros de seu pai terem finalmente cessado,
E agora chegava a sentir certa paz, naquele terrível e tedioso mastigar. Um som que chegava cadenciado a seus ouvidos. Se conhecesse música, diria se tratar de algum tipo de melodia. Sem sucesso, tentava lembrar de sua mãe. Só lembrava dos gritos. Sem nuvens acima de sua cabeça, nem as de poeira que corriam às vezes sobre a planície, tudo parecia calmo. O dia estava claro, as únicas nuvens que via estavam distantes. Nuvens negras que a montanha ao longe respirava, na forma de respiração negra que subia ao céu se unindo com uma massa escura, iluminada por relâmpagos de uma montanha muito mais distante, onde a tempestade nunca tinha fim. E além, distantes cordilheiras, um muro natural que cercava toda a região, os mantendo trancados para servir de alimento aos lagartos e dragões. Se ele se virasse agora, veria aquela mesma cordilheira às suas costas, imensa, devido à sua proximidade dos limites nortenhos. Não pensava sobre o que havia além delas, nem se iludia de que poderia fugir para se esconder naquela direção. Seus pés não seriam velozes, como as patas de um lagarto gigante. Os pulmões, cheios de poeira escura da montanha, não lhe permitiria ter fôlego para escapar. Foi a poeira que levou seu irmão. Isso foi antes de sua mãe, antes de seu pai. Era sua vez. Agora. Garoto! A luz do dia e da noite sempre vinham do sul. Nos céus distantes morava o astro luminoso. Uma luz que agora era bloqueada pela forma de um homem grande que se põe em seu caminho, frente aos olhos daquela criança. O homem traja botas e luvas de couro, uma loriga de escamas de metal sobre uma túnica de couro esfarrapada. A velha loriga marcada por inúmeros combates, escamas faltando e outras tantas amassadas, ou trincadas, descoloridas e marcadas pelo sangue ressecado. Diferia muito do traje do garoto. Apenas um trapo de couro, velho e sujo, que lhe servia de roupa. Os cabelos, ruivos e os olhos em tons avermelhados eram comuns aos dois. Em verdade, a todo aquele povo que nascera sob o jugo dos dragões, e que, segundo as lendas, compartilhavam desses o poderoso sangue. O homem não possuía alabarda, tampouco um elmo de metal característico. Não era um verdadeiro montador de lagartos, ainda que houvesse chegado cavalgando um. Enquanto a fera se banqueteava do pai do garoto, o homem estava ali, de pé, à sua frente, passando a mão a poucos centímetros à frente dos olhos apáticos daquela criança. Com um gesto rápido, ameaça dar um tapa, mas nem assim o garoto esboça reflexo ou reação. Não parecia sequer ter notado o falso ataque, mas notar. Assim como sentiu o bafejar do homem que ria após um momento de serenidade cruel, extasiado pelo dano que suas ações causavam àquela jovem alma. Qual é o seu nome? Onde está sua mãe? A menção à mãe produz um leve e rápido tremor na face do garoto. Por um momento quase lembrou de seu rosto. O homem parece sentir um prazer sádico ao finalmente obter uma reação. Ela está morta. Fala-se entender por que se prestar a responder. Morta? O homem faz uma pausa enquanto morde a língua, encarando os olhos do garoto em busca dos sinais de uma mentira. Não os encontra. É uma pena. O homem respira fundo, um ato corajoso para quem vive na terra das cinzas. Observa ao longe, olha em todas as direções, como a buscar um rastro ou pista. Mas as redondezas nada revelam. Não parecia que o garoto estivesse mentindo. Por fim, volta seu olhar à criança. E ele sente um arrepio na espinha, enquanto pensamentos terríveis passam na mente doentia daquele guerreiro. Strash! A palavra atrai a fera, que cessa sua refeição para atender ao chamado. E o homem, dando as costas ao garoto, se afasta com as mãos na cintura. Trotando desengonçado, o lagarto se aproxima, seguido pela cauda que se move sinuosa atrás de seu volumoso corpo. O lagarto tão grande quanto um cavalo, uma referência que o garoto não possui. Nunca viu um cavalo, nem sabia que tal criatura existia. Mesmo com a aproximação da fera, o garoto não mostra reação. Não há raiva, não poderia vencer. Não há medo, não poderia escapar. Aceite seu destino. O ser monstruoso tem um hálito imundo, um odor nauseabundo que não consegue deixar de pensar que se trata, em parte, do que fora seu pai. O monstro cheira com sua língua bífida, que escoteia o ar provocando estalos à sua frente. Mas parece satisfeito, e perdendo o interesse, se afasta sem ferir o garoto. O homem ri. Você não tem medo? Strash se alimenta de covardes, mas você não é um covarde, não é? O garoto se mantém parado, em silêncio. O guerreiro retira uma lâmina longa de sua bainha e se aproxima. Sua mão é firme, mas o toque da lâmina é gentil. Um filete vermelho escorre da bochecha do garoto, acumulando em seu queixo antes de pingar sobre seu peito. Escute, diz de forma pausada. Se eu deixá-lo vivo, você buscará a vingança? Não recebe resposta. Preste atenção! Grita, tentando se fazer ouvir. Sua resposta é que me fará decidir se você viverá ou servirá de alimento aos vermes junto de seu pai. Se eu permitir que viva, tentará me matar? Palavras finais são sussurradas, falhando em esconder uma maldade sincera. Pela primeira vez, a impassividade do garoto é interrompida.
e abandona os pensamentos nos quais divagava para encarar o frio olhar do guerreiro. Nota que eles têm nariz torto, uma pequena cicatriz na testa e uma marca de queimadura no pescoço. Sinais de uma vida de luta, como a de todos que habitavam, ou melhor, que sobreviviam àquelas terras por muito tempo. O garoto responde com uma raiva em suas palavras, um sentimento que até então seus olhos apáticos haviam ocultado. Eu não tentarei. O homem suspira, assumindo um semblante mais sério. Eu o matarei, o garoto conclui. Isso provoca um sorriso no seu inimigo. Por que esperar? Diz o guerreiro impaciente. Pegue! Oferece sua adaga ao garoto. Este não demonstra interesse em pegá-la, mas o homem insiste e, segurando sua mão, o força a pegar a arma. Eu disse para pegar isso, seu bastardo. Agora faça. Vamos! Apesar do seu comando, o garoto não esboça nenhum movimento ou intenção de atacá-lo. Seus olhos, esses não desviam do seu inimigo, nem escondem a intenção viva em seu coração. Estou aqui, execute sua vingança. E essa é a sua chance. Mate-me agora ou eu o matarei. Estresse se fartará com a pouca carne que você tem sobre seus ossos. Silêncio. O garoto continua imóvel. Se não vai me matar, me devolva a faca. Existe. O garoto não se move. Me entregue, agora! Por um momento, até mesmo o vento parece cessar de vez sobre as pastagens áridas. Os segundos se estendem e o olhar do garoto se volta novamente para o horizonte. Me dê a faca! O homem grita. O garoto não se move. Sua pequena mão ainda segura firme o cabo da arma. Solte a faca! Volta a gritar, sem resultado. Foda-se! Pragueja o guerreiro. Se afasta alguns passos andando para trás. Com cautela e dando as costas, convoca sua fera. Strash! Sobe na cela. Dando uma última olhada questionadora em direção ao garoto, que permanece imóvel. E então, parte. Então é isso aí. E compre um livro, A Ruína de Len. Tá? O link está na descrição. Você pode encontrar lá na Amazon. Deixei também aí os links para minhas redes sociais e para o site. Lembrando que no meu perfil lá do Instagram lá eu devo fazer uma live. Tô com o telefone novo, quebrei o último. Mas devo fazer uma live lá sobre a Ruína de Len. Quem quiser conversar aí, eu ficaria feliz em receber vocês lá. Tá? Qualquer coisa relacionada aí a gente conversa. Obrigado por ter assistido. Me segue aí nas redes sociais. E compra um livro, né? Vai ser divertido.